Em quase todos os países do mundo, se relacionar com mais de uma mulher pode te causar sérios problemas. Se você der sorte, você pode se meter apenas em uma grande confusão. Se não, pode acabar em prisão ou até morte, dependendo de onde você estiver. Isso ocorre porque o casamento só é permitido entre duas pessoas, e se uma terceira entrar em cena, a própria lei age, já que é proibido na maior parte do mundo. Mas você sabia que existem alguns países que permitem ter mais de uma esposa e que, acredite, em alguns países que vamos falar aqui hoje, é obrigatório ter mais de uma esposa? Neste vídeo, vamos mostrar 7 países onde é permitido ter mais de uma esposa. 7º, Sudão. Este país autoriza e até incentiva a ter mais de uma esposa. Em 2001, o então presidente Omar Hassan Ahmad al-Bashir pediu aos sudaneses que aumentassem sua população. E isso foi feito pedindo aos homens que se casassem com mais de uma mulher. O presidente do Sudão declarou recentemente que seu país é o maior da África, mas que poderia ser ainda maior. Disse que as condições são perfeitas para o crescimento, mas para isso precisam de mais trabalhadores. No Sudão, o divórcio é uma opção apenas para os homens. 6º, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o local de nascimento do profeta do Islã, Maomé, e o centro do mundo islâmico. Como tal, na Arábia Saudita, admira-se e segue-se os ensinamentos islâmicos em sua interpretação literal do texto corânico. Casem-se com outras mulheres que lhes agradem, 2, 3 ou 4, mas se temerem não ser justos, casem-se com apenas uma, diz o livro sagrado. Os números do texto são meros exemplos. Você pode ter tantas esposas quanto quiser, desde que seu cartão de crédito não tenha limite. Salih al-Sayeri é um homem inteligente que encontrou uma maneira de contornar as leis do Corão. Diz que está casado com suas 3 esposas há mais de 20 anos, mas sua 4ª esposa muda constantemente. Há quem diga que ele se casou 58 vezes. Salih al-Sayeri diz que tem 10 filhos, mas se confunde quando se trata de suas filhas, que teriam 25 anos se ainda estivessem vivas. Ele também não se lembra muito bem dos nomes de suas esposas. 5º, Tanzânia. Neste país da África Oriental, onde a maioria da população vive em áreas rurais, é obrigatório registrar os casamentos e, no momento do registro, declará-los monogâmicos ou poligâmicos. No entanto, essas declarações nem sempre são precisas, pois algumas pessoas fazem declarações falsas sobre seu estado civil para evitar pagar a taxa de uma segunda licença matrimonial. 4º, África do Sul. Na África do Sul já é permitido que um homem tenha mais de uma esposa, mas Kenneth Mezo, líder do Partido Democrata Cristão Africano, afirmou que seria inaceitável que as mulheres tivessem os mesmos direitos matrimoniais que os homens, alegando que isso destruiria a sociedade se os mesmos direitos fossem estendidos às mulheres. O ex-presidente Job Zuma se casou pela 5ª vez em 2010 e pela 6ª em 2012. Ele segue as tradições suis, mas só tem 4 esposas, uma das quais morreu e a outra pediu o divórcio. A opinião pública só se voltou contra Zuma quando ele admitiu que ainda tinha um filho ilegítimo com outra mulher fora do casamento. 3º, Etiópia. Embora a poligamia na Etiópia tenha sido formalmente abolida no Código Penal e de Família, a prática ainda é comum, já que 5% dos homens etíopes casados, principalmente entre muçulmanos e pagãos, têm mais de uma esposa. Várias histórias de agrupamentos poligâmicos ganharam as notícias internacionais. A mais recente, sobre a vida de um homem polígamo que atualmente está casado com 12 esposas, com as quais teve um total de 78 filhos. Neste caso, o polígamo admitiu não entender bem o planejamento familiar. Com 78 filhos e 12 esposas, a numerosa família de Ayatu Nuri vai de mal a pior.
Todos em sua casa sobrevivem à base de raízes de banana. E agora, para garantir que suas filhas tenham uma vida melhor, ele está vendendo todas para seus futuros maridos. Segundo Marrocos, em Marrocos, os homens muçulmanos ainda podem se casar com até 4 esposas, mas pela primeira vez os casamentos poligâmicos exigirão a autorização de um juiz, bem como o consentimento das esposas atuais do homem. O recorde mundial de filhos pertence a um sultão marroquino que viveu entre 1672 e 1727. Segundo os registros, ele teve 888 herdeiros, 548 homens e 343 mulheres. De fato, ele teve 500 esposas. Outro detalhe sobre sua vida é que ele foi um tirano que governou Marrocos por 20 anos, acabando com a vida de 30.000 súditos que, por algum motivo, desobedeciam suas ordens. Primeiro, Suazilândia. Suazilândia é um pequeno país do sul da África com uma população aproximada de 1.300.000 de habitantes, a maioria mulheres. Muitas dessas mulheres têm dificuldades para encontrar marido devido à falta de homens. Então, para contornar essa situação, o rei promulgou uma lei que diz que todo homem deve ter mais de uma esposa. Em outras palavras, é proibido ter apenas uma esposa, porque ele acredita que essa lei permitirá que a mulher tenha um marido. O governo também garantiu aos homens que pagará seus casamentos e comprará casas para eles. O rei disse que qualquer um que se oponha a essa decisão também será condenado à prisão perpétua. Imagine ser preso por toda a vida por se recusar a casar com 2 mulheres, e também para as mulheres serem presas por toda a vida por não quererem compartilhar seu marido. Agora imagine que casar-se com apenas uma mulher seja um crime. Mas o que acontecerá com aqueles que querem ser solteiros? Esta lei deixou as pessoas felizes, porque agora podem ter mais de uma esposa ou amante. E por ter chegado até aqui, vamos contar uma curiosidade sobre a Suazilândia que poucos sabem. Você sabia que todos os anos na Suazilândia é celebrada uma cerimônia na qual muitas mulheres virgens dançam para o rei e ele escolhe a esposa que mais lhe agrada? Nessas cerimônias, as mulheres dançam com os seios à mostra para tentar impressionar o rei. Conte-nos nos comentários o que você achou desses países. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para sempre ser notificado de novos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.